Fala, peregrino, e aí, tudo bem com você? Estamos aqui, mais um episódio do Conexão Peregrinos, mais uma semana, mais uma lição. Nós estamos hoje falando da lição número 8, que você pôde acompanhar aí durante essa semana, e a lição tem por título A Vida de Jesus no Altar 1. Então é a primeira parte sobre a vida de Jesus no altar. Estamos aqui com essa galera animada, a Yasmin, a Sara, o Marcos, e você, que aí do outro lado nos assiste, que compartilha, que envia esse link para outras pessoas poderem assistir também, e junto com nós estudarmos a lição. Vou compartilhar aqui a tirinha da semana, para todos vocês estarem aclimatados aí com o assunto. Bom, tirinha na tela, nós estamos vendo aí um camarada. Amanhã teria um dia cheio de atividades, por isso vou acordar mais cedo para meus momentos com Deus. Sempre a gente fala da parte de domingo, né, onde o autor traz um relato pessoal da vida dele, e dessa semana particularmente eu achei muito interessante e até engraçado. O autor ele conta que ele estudava no internato e ia ter um evento, né, uma competição esportiva de basquete. E aí ele e o colega dele ali resolveram treinar para participar da competição e vencer a competição. Então, como o tempo deles era muito corrido e não tinha tempo de sobra, resolveram então acordar de manhã, de madrugada, para poder treinar. E fizeram um combinado. Todo dia, às 5 da manhã, a gente levanta e vai lá para a quadra treinar. No primeiro dia, o despertador tocou, eles levantaram e foram treinar e começaram então a treinar para a competição, para o evento que ia ter de basquete. Passado alguns dias, eles descobriram o botão soneca do despertador. E depois desse dia, nunca mais foi a mesma rotina deles. Ou seja, depois de descobrir o botão soneca, eles nunca mais treinaram para o evento de basquete. E o que essa história, então, tem a ver com nossa lição dessa semana? Bom, tem tudo a ver, porque a lição dessa semana, o texto base dela é Marcos capítulo 1. E aqui o evangelista Marcos ele faz uma breve apresentação de Jesus e já conta ali alguns milagres de Jesus, ele já entra direto na vida de Jesus pregador, né? Na vida de Cristo, no ministério de Cristo. Ele conta ali que, primeiro, ele faz um breve resumo sobre João Batista e depois já entra na história de Cristo propriamente dito. Mas um detalhe curioso do Evangelho de Marcos, que ele traz aqui para nós, é que Jesus começou o seu ministério e ele já fazia muitos milagres. E todos os sábados, quando ele estava na sinagoga, o evangelista Marcos diz que a autoridade com que Jesus pregava era diferente, não era como a dos fariseus. Ele pregava como se realmente tivesse autoridade no que falava, como se realmente fosse o escritor das palavras. Então o evangelista Marcos, ele traz essa visão da pessoa de Cristo. E não só isso, ele também traz que Jesus ele curava muitas pessoas durante o dia, expulsava demônios, então grande multidão o cercava. E o relato diz que quando Cristo conhece Simão, e ele vai até a casa de Simão, e lá ele cura, né, a sogra de Simão, que posteriormente se tornou Pedro, o evangelista Marcos diz que durante um dia Jesus acordou pela manhã, que era o costume dele levantar pelas madrugadas, e Jesus levantou de madrugada e saiu para orar. E aí a multidão depois chegou ali e Jesus não estava ali, e o anfitrião procurando Jesus, e os amigos de Jesus procurando Jesus. E cadê Jesus? Onde estava Jesus? E aí de repente Jesus volta e diz para eles, olha, arrumem suas coisas e nós vamos pregar nas vilas vizinhas, nos vilarejos vizinhos. Nós temos que ir a outros lugares pregar, não só aqui. E aí eles falam, Senhor, mas tem a multidão? E ele, não, nós vamos para outros lugares pregar. Então isso é interessante porque, veja bem, o ministério de Cristo se inicia e ele tem um grande sucesso no início do ministério. Várias pessoas aderiram à sua mensagem e o procuravam. Mas de repente ele muda o objetivo dele de pregar ali na Galiléia, então ele sai pregando nas regiões vizinhas. E aí a gente se pergunta, mas como Cristo mudou? Qual foi o que virou, o que mudou o pensamento de Cristo? Nada. Simplesmente o fato dele buscar a Deus pela manhã, no primeiro horário do dia, e receber as instruções do Pai, é o que direcionava o ministério dele. Então, não foi a ideia de Cristo que mudou, e simplesmente as orientações de Deus que vieram para ele naquele momento em específico. Então, buscar a Deus pela manhã, no primeiro horário do dia, isso faz com que nós recebamos, então, as instruções de Deus para que
as coisas que forem acontecer no nosso dia a dia estejam coordenadas pela orientação de Deus. Então, por isso, nós temos que, inicialmente, primeiramente, durante o nosso dia, o momento que nós acordamos, o nosso primeiro contato deve ser com a palavra de Deus, para recebermos, então, direcionamento para o nosso dia. Vocês concordam comigo? O nosso texto-chave de Marcos 1, ele vai contar um pouquinho sobre essa trajetória de Jesus. E o autor da lição fala que Marcos 1 poderia descrever facilmente como é Jesus e a sua vida. Então agora eu vou trazer 4 verdades que a lição traz pra gente, essenciais, que vão mostrar, de acordo com o texto-chave, como que foi essa trajetória de Jesus e por que ele resume tanto a vida de Jesus. A primeira verdade, ela se refere a João Batista. O início do texto vai contar um pouquinho sobre João Batista, né? Por que ele foi escolhido e ele estava ali como a pessoa que iria de fato falar sobre Jesus e trazer o Messias para aquele povo, né? E aí isso tudo está numa profecia de Isaías 40 no versículo 3. E o João Batista ele se encaixa em todos esses aspectos da profecia. Então ele faz parte de fato de um ato profético para que Jesus viesse como o Messias que já havia sido declarado lá no Antigo Testamento. A segunda verdade é que Jesus ele tem poder sobre Satanás e tudo o que prejudica os seres humanos. A gente vê durante o livro o capítulo 1 de Marcos, que Jesus ele venceu tentações, ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou demônios, então ele tem poder, né, sobre o mal, ele vence o mal. E é isso que a gente vê nos nossos dias atuais também. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por algo ruim, a gente pede para que Deus nos ajude, porque ele tem poder para vencer o mal. E a gente sabe, né, pelos estudos bíblicos, que ele vai de fato vencer o mal. O mal ele já está vencido por Jesus. A terceira realidade, a verdade, é que o ministério de Jesus e a sua pregação, ele é de Cristo, assim, de fato, né? O ministério dele era compartilhar e pregar a verdade de Deus. Então ele veio também como um pregador para falar daquilo que Deus desejava que o povo ouvisse. Então ele veio também como um professor, um pastor, né? E a quarta verdade é que Jesus, ele tirava tempo pela manhã para orar. Ele priorizava o período da manhã para conversar com Deus, para falar com Deus. Então a gente vê que dentro dessas 4 verdades, essas 4 realidades que demonstram a vida de Cristo, a que a gente vai estudar mais essa semana é sobre Jesus acordar muito cedo para falar com Deus e o quanto isso é importante, não só para a vida de Cristo, como a gente viu, né, durante o livro de Marcos e o texto-chave durante essa semana, mas também para a nossa vida, o quanto isso é importante para a gente hoje. A minha mãe costuma dizer que é muito bom a gente acordar cedo, porque a gente acaba criando o hábito de também dormir cedo, porque se você dorme muito tarde, você não vai conseguir acordar muito cedo. Então, dormir cedo para acordar cedo e ter esse tempo com Cristo vai fazer com certeza do nosso dia muito melhor e vai ser muito diferente. Aqui na terça-feira, na lição dessa semana, como o Júnior comentou, a gente está estudando Marcos 1, né? E Jesus, ele era hóspede na casa de Simão Pedro. E naquela época era inadequado você deixar a casa do anfitrião sem o avisar, ainda mais de madrugada como Jesus o fez. Mas essa atitude de Jesus nos mostra a importância de um hábito, que é o hábito de fazer a sua adoração ao amanhecer e antes de qualquer coisa, né? De fazer, desculpa, o seu culto matinal. Então, ele ter esse ato que na época não era bem visto, nos mostra a importância e por que devemos o fazer, né? Então, assim, a adoração na parte da manhã, ela é muito importante e ela determina muitas coisas no nosso dia. Então, às vezes a gente tem o costume de acordar e já mexer no celular, eu acho que é o que a gente mais faz hoje em dia, né? Numa área de tantas informações e que a gente quer sempre estar conectado. Mas a gente está ali muito ligado na rotina, muito ligado no que devemos fazer, no que temos que fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, é pegar o celular. Mas não é isso que Jesus nos mostra e nos demonstra, né? Porque ele foi e fez esse hábito. Então, assim, a gente deveria adotar esse hábito de adorar a Deus ao amanhecer. Deveria ser o hábito
principal do nosso dia, né? Deveria ser a nossa principal coisa a fazer, porque assim nós estaremos muito mais fortalecidos ao longo do dia, nós estaremos muito mais conectados com Deus. E Jesus, quando ele vai de madrugada orar a Deus, né, conversar com Deus, ele toma uma decisão muito importante, que é de ir para outra cidade pregar. Então, assim, nós vemos que Deus responde a nossa adoração, né? E então ter esse hábito de orar ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, a gente pode descobrir coisas muito importantes que devemos fazer e seguir e escolher no nosso dia. Então, assim, como cristãos, esse deve ser o nosso hábito, né? Acordar e adorar a Deus, ter o nosso tempo com Ele. Interessante, Yasmin, que na lição de terça-feira vai falar que mesmo Jesus sendo Jesus e tendo essa natureza divina, ele mesmo assim acordava mais cedo e priorizava um tempo para falar com Deus, porque a natureza humana dele precisava disso. Sentia a necessidade de conversar com Deus, ter esse tempo de comunhão. Então, se Jesus precisou como homem também, por que é que nós hoje não precisamos, né? A gente realmente tem essa necessidade. Nós vimos anteriormente algumas lições que nós fomos feitos para a adoração. E eu acho que ter esse momento pela manhã com Deus, em que a gente entrega o nosso dia a Ele, que a gente de fato vai até Ele, é também um momento de adoração e é um momento que a gente precisa de Deus. Eu acho que esse momento foi muito mais, Jesus fez, né? Cristo fez muito mais para nós do que necessariamente para Ele, né? Para que a gente converse com Ele. Não, é para que Ele realmente nos ajude, porque a necessidade maior, ela é nossa. Bom, nós estamos falando aqui desses hábitos de Cristo, né? Os hábitos de oração dele, os hábitos de santificação que ele mantinha, mesmo sendo filho de Deus. E isso não é à toa, né? Esses hábitos que Cristo tinha não eram hábitos que ele resolveu aderir naquele momento, não. Isso são hábitos que eram passados pelo tempo, ao longo do tempo, de geração em geração, e pela palavra de Deus aqui nós temos. Então, quando nós fazemos uma breve leitura aqui dos hábitos de Cristo, tanto de ir à sinagoga pregar, quanto de levantar pela manhã e orar ao final do dia, nós vemos que esses hábitos eles já haviam sido instituídos por Deus há muito tempo atrás. O relato bíblico nos diz isso. Tanto é que em Isaías capítulo 50, versículo 4, diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, o hábito de levantar pela manhã e buscar a orientação de Deus era um hábito constante na vida de Cristo e dos profetas e de todos os grandes nomes da Bíblia. Então, inicialmente, nós devemos buscar a presença de Deus e suas orientações. E os textos bíblicos nos mostram que, além de ser o hábito de Cristo, era um hábito que já era instituído há muito e muito tempo atrás por Deus. Na lição dessa semana, a gente tem um texto muito interessante, que é o texto de Marcos, capítulo 1. Quando você pega esse texto e você começa a ler, você entende quão acelerada e quão sobrecarregada, vamos dizer assim, era a vida de Jesus. Jesus, ele tinha milhares de pessoas que o cercavam, sempre querendo milagres, alguns queriam orientações, outras pessoas queriam que ele sanasse algumas dúvidas que tinham quanto à fé. E no capítulo de Marcos 1, nós encontramos um Jesus ativo e um Jesus que do início ao fim da narração do capítulo está em constante movimento, atendendo as pessoas, curando, dando palavras de sabedoria, pregando. Então, uma rotina extremamente acelerada e onde mostra com muito impacto o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre os demônios, o poder de Jesus sobre todo mundo. Nesse capítulo nós encontramos talvez a parte mais importante da rotina de Jesus ou de como Cristo viveu neste mundo e o que nós podemos aprender com ele. No capítulo de Marcos 1 nós encontramos um Jesus que ora nas madrugadas e um Jesus que mesmo em meio à acelerada rotina do dia a dia, em meio a tantos compromissos, em meio a tantas coisas para fazer, separava um tempo especial para estar em comunhão com o Pai, buscando poder e orientação para o seu ministério. Então Jesus Cristo, ele que é o nosso professor, como nós estamos estudando essa semana, a Escola de Cristo, como nosso professor, ele nos ensinou isso. Ele nos trouxe essa mensagem.
que nós precisamos buscar o Pai em oração. Nós precisamos buscar nos conectarmos com o Senhor em oração se nós quisermos vencer este mundo, se nós quisermos vencer as dificuldades, se nós quisermos cumprir os nossos compromissos e sermos pessoas bem-sucedidas, pessoas que conseguem, de fato, cumprir a missão que nós temos. Bem, enquanto servos de Deus nessa terra, enquanto seus escolhidos, enquanto filhos de Deus, nós temos um propósito. Cristo, quando veio aqui, ele tinha um propósito. Ele veio para buscar e salvar toda a humanidade. E para isso ele desenvolveu o seu ministério através da pregação, através do contato com as pessoas, através do discipulado e, por fim, entregando a sua vida na cruz por cada um de nós. E hoje, como herdeiros deste legado de Cristo e escolhidos por ele para continuar essa missão, nós temos também um propósito muito claro, que é de levar o evangelho às pessoas. Nós temos esse propósito de pregar essa mensagem, nós temos o propósito de alcançar o mundo com a mensagem de um Cristo que morreu, que ressuscitou e que voltará. E para nós cumprirmos essa missão, para nós cumprirmos este propósito que nos foi deixado, nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos de comunhão com o Pai, nós precisamos estar em contato com Deus. E isso não só no nosso caráter espiritual, né, na nossa missão enquanto filhos de Deus, enquanto escolhidos do Senhor, mas também naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, as decisões que nós precisamos tomar. Tem um texto da lição que diz assim: quando pensamos nos eventos mais importantes da nossa vida, que exigem decisões importantes e terão profundas consequências, será que podemos nos dar ao luxo de não levantar cedo para buscar a Deus antes que o nosso dia comece? Isso é uma reflexão que a lição traz para a gente. Nós precisamos buscar ao Senhor. Ou será que nós somos melhores que Jesus? Já para pensar nisso? Você é melhor que Jesus? Porque Jesus ele se levantava pela madrugada para buscar ao Senhor, para buscar a orientação do Senhor, porque ele deveria fazer durante o dia e durante o seu ministério. Então, se Cristo fazia isso, quem somos nós para achar que podemos vencer as dificuldades, vencer as barreiras, sem estar em comunhão direta com o Pai? E a lição também traz, já aqui no finalzinho, uma dica, vamos dizer assim, de como nós podemos orar ao Senhor. E diz assim: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Então, o chamado da lição dessa semana é para que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor e pedir que Ele conduza cada etapa da nossa vida, cada parte da nossa vida, que tudo que nós façamos seja guiado pelo assim diz o Senhor e pelo que Ele quer para cada um de nós. E a única maneira de nós termos isso é se nós colocarmos os nossos planos, nossos sonhos nas mãos do Senhor e se nós buscarmos Ele de todo o coração. Aqui na parte de terça-feira tem uma frase que diz, um texto na verdade: em uma vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados e da multidão que o acompanhava dia a dia. Precisava retirar-se de uma vida de incessante atividade e contato com as necessidades humanas para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que ter esse momento de parar e buscar a Deus ao longo do nosso dia e principalmente ao acordar, né? Como a lição vem nos ensinando. E aqui tem uma pergunta que eu acho muito interessante para a gente refletir. Após o estudo dessa semana, como você planeja fortalecer seu tempo matinal com Deus? Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa realmente colocar a lição em prática, não apenas escutar ou ler, mas também colocar ela em prática, realmente ter um plano de ação. E a gente tem um livro muito famoso que chama O Milagre da Manhã, e lá ele diz, né, como é importante acordar mais cedo, e ele diz diversos benefícios. Mas para acordar mais cedo, a gente precisa ter uma motivação, a gente precisa ter alguma coisa a seguir, né? A gente não adianta acordar cedo e não ter nada para fazer. Então, acho que a lição dessa semana me fez refletir sobre como a gente pode acordar mais cedo e colocar esse nosso hábito de adorar a Deus. Então, por que eu vou acordar mais cedo? Porque eu preciso adorar a Deus, porque eu preciso ter esse tempo com Ele. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade, né? Se o nosso dia é corrido, vamos acordar um pouquinho mais cedo. É uma coisa fácil? Não é, mas a gente tem que estar tentando e construindo esse hábito. Com a ajuda de Deus, com certeza nós vamos conseguir. Da parte de sexta, tem um texto que eu achei muito interessante, eu separei ele aqui para ler para vocês. Diz assim:
Nenhuma outra vida foi tão cheia de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Mas quantas vezes ele estava em constante oração? Quão constante era sua comunhão com o Pai? Repetidamente na história de sua vida terrestre se encontram registros como este. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, porém ele se retirava para lugares solitários e orava. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Cristo tinha a oração como uma parte fundamental do seu ministério. Os momentos em que ele se retirava do meio das pessoas para orar eram os momentos em que ele se conectava com o Pai para recarregar suas energias e para se encher do poder do céu e levar este poder ao mundo, levar este poder às pessoas. Então a oração era a parte fundamental da vida de Cristo. E hoje o convite para cada um de nós, para mim e para você, é que a oração possa ser parte fundamental da nossa vida. Que nós possamos ter o hábito de orar ao Senhor, de buscá-lo, seja pelas madrugadas, seja durante o dia, seja à noite, um momento em que você conseguir ali se conectar com o Senhor, mas defina um momento. Tenha um momento, um horário marcado para o seu encontro com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Como o Marcos falou, eu também acredito muito nisso, assim, Jesus, ele tinha uma vida muito atarefada, muito cheia de coisa, era uma agenda lotada mesmo, e ainda assim ele priorizava esse tempo para com Deus, para a comunhão dele, porque ele entendia a necessidade de estar em comunhão com o Pai. E eu lembro que uma vez o pastor Eliud, ele comentou que às vezes a gente tem tantos afazeres e a gente quer tantas coisas, sabe? Tipo assim, tá estudando para um concurso, aí passa no concurso, e aí aquele monte de trabalho, e você acaba deixando de fazer a obra, né, missionária. Às vezes alguém te chama para pregar, para cantar, para passar lição na igreja, e você fala, irmão, eu não tenho tempo, porque eu estou muito cansado, por conta da minha rotina, por conta da minha agenda. Mas Deus te deu o privilégio de você ter o trabalho que você tem, a família que você tem, os filhos que você tem, a rotina que você tem, e agora que você chegou lá, que Deus te abençoou, você não vai fazer o trabalho missionário, o trabalho para Deus, sabe? Então eu acho que isso reflete muito também a nossa adoração e a nossa gratidão para com Deus. Então realmente priorizar esse tempo pela manhã e ter esse tempo com Jesus de comunhão, de entrega, de falar, Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego a minha vida, eu quero ter um relacionamento profundo, vai fazer total diferença, vai ser muito melhor para você do que para Deus, até porque ele já é Deus, né? Então a gente ter esse tempo é muito importante para a nossa espiritualidade, para a saúde da nossa espiritualidade. Bom, até aqui nós chegamos estudando os hábitos de Cristo e vendo que, mesmo tendo uma vida extremamente corrida e agitada, Jesus ainda assim tirava um tempo de adoração, um tempo de consagração, um tempo de relacionamento pessoal com Deus. E a pergunta que fica para nós, ao final desse estudo, é: como nós planejamos fortalecer o nosso hábito matinal de oração? Como nós queremos melhorar esse quesito da nossa vida? E a instrução que Deus nos deixa hoje é muito clara em relação a isso. Ellen White nos diz o seguinte: enquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo da palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará, no final das contas, ter sido eficaz. Então não adianta você se esforçar, não adianta você ser estudado, não adianta você ser especialista, se você não tiver consagração e relacionamento com Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus e consagração pessoal, nenhuma das nossas faculdades mentais é suficiente para realizar a boa obra. Somente através da santificação nós vamos alcançar o objetivo ao qual Deus nos deu como cristãos aqui nessa terra. Então espero que tanto eu como vocês e como você que nos assiste possamos a cada dia buscar melhorar os nossos hábitos de adoração e santificação a Deus, para que dessa forma nós caminhemos juntos rumo à eternidade. Te vejo na semana que vem. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, envia para o seu amigo, espalha para todo mundo esse vídeo. Segue, deixa aí seu joinha e nos vemos semana que vem.